Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Lei Magnitsky, bom dia! Gente, um bom dia para a Lei Magnitsky. Uma lei que está trazendo castigo para o ímpio, mas uma lei que traz no nome dela algo muito, muito, muito triste. Por que o nome Magnitsky? Esse nome se refere a um advogado soviético, a um advogado russo, na verdade. Esse advogado tinha o nome de Sergei Magnitsky. Homens simples moravam num apartamento simples, com apenas 2 quartos. Um dos quartos era para ele e a esposa, e o outro quarto para 2 filhos, um de aproximadamente 8 anos e outro de aproximadamente 6 anos. Este homem descobriu um esquema de corrupção no governo russo, o qual havia desviado 230 milhões de dólares. E ele, como todo bom cidadão, como patriota, o advogado advoga baseado na lei, o advogado gosta que seja aplicada a lei, é a profissão dele, é aquilo que ele gosta. E ele então resolveu denunciar para que a lei fosse aplicada contra esses corruptos, o dinheiro fosse restituído ao Estado em benefício do seu povo, como todo bom cidadão. Ao denunciar a corrupção, os valores da corrupção, este homem um dia estava em casa pela manhã. A esposa havia ido ao médico porque não passara muito bem a noite, e ele havia já arrumado uma das crianças para ir para a escola, de 6 anos, e depois estava arrumando o de 8 anos para ir para a escola. A esposa saiu, os filhos foram para a escola, 8 horas da manhã, ele ainda estava em casa e bateram a porta. Quando bateram a porta, eram autoridades do governo russo, policiais, eu creio, e vasculharam a casa dele, sem nenhuma satisfação. E pegaram computadores, pegaram celulares, pegaram os documentos que eles achavam que tinham algum valor, algum interesse para eles, até desenhos da escola da criança de 6 anos eles pegaram. Simples desenhos infantis. E chegou a esposa e viu aquela situação toda, ele procurou acalmá-la. Chegou o filho de 8 anos e os policiais ainda estavam lá, ele procurou acalmar o filho, disse que estava tudo bem e ia terminar tudo bem, ele não devia nada, não havia feito nada de errado. Mas por volta das 4 horas da tarde, depois de estarem lá desde as 8 horas da manhã, eles foram embora, com tudo que eles haviam confiscado. Mas não apenas isso. Algemaram o advogado Sergei Magnitsky e o levaram para a prisão. O denunciante de um crime de corrupção, advogado, defensor da lei, agora sem culpa, estava indo para a prisão. Lá, Sergei Magnitsky foi torturado, foi espancado, foi interrogado, foi maltratado e nunca mais voltou para casa. Por quê? Ficou preso para sempre? Sim, ficou preso para sempre dentro de um caixão. Nunca mais viu os filhos, nunca mais iria arrumar os filhos para a escola. Nunca mais viu a esposa, nunca mais entraria no seu simples apartamento de 2 quartos. Por defender a lei, por combater a corrupção. Então, a Lei Magnitsky foi dada esse nome porque a Lei Magnitsky foi criada para combater
corrupção em grande escala, para combater pessoas, ditadores, que perseguem e aniquilam e anulam os direitos humanos. Qualquer cidadão tem o direito e tem o dever de denunciar fraude, de denunciar corrupção, de denunciar corruptos em prol do seu país. Qualquer patriota tem esta função. Nunca mais Serguei voltou para casa. Nunca mais as crianças viram o rosto do pai a não ser dentro de um caixão. Nunca mais seus filhos, carinhosamente, serão arrumados por ele para ir para a escola. Ao mesmo tempo, também foram ao escritório dele, de advocacia, em que lá trabalhavam 2 advogados iniciantes, para também investigar o escritório, para também investigar os empregados. Quanto a esta parte, eu não sei o que eles sofreram. Lei Magnitsky representa punição severa aos corruptos, aos ladrões, aos ditadores, perseguidores de pessoas que anulam delas seus direitos humanos. E esta lei foi criada em 2012 na América, e justamente por esses fatos, em homenagem a Serguei Magnitsky, colocaram esse nome, Magnitsky, na lei. Primeiramente, para combater corruptos russos. Mas a coisa não foi muito adiante. As nações conversaram, se entenderam. Não teve o seu propósito inicial cumprido 100%. Mas em 2016, essa lei foi reforçada, foi estendida, não apenas contra a Rússia, que fizeram essa barbárie com o advogado, mas estendida de maneira global, para punir qualquer corrupção, qualquer corrupto em grande escala, para punir ditadores, pessoas que aniquilam, que destroem, que zombam dos direitos humanos. E nós sabemos que tais coisas acontecem aqui no Brasil. Por isso, esta lei está sendo aplicada contra autoridades brasileiras que estão indo contra os direitos humanos, que estão roubando, corrompendo e sendo corruptos. E a lei não é aplicada no Brasil, a lei é aplicada nos Estados Unidos. E como ela fere, como ela ataca, como ela atinge tais pessoas? Principalmente no setor financeiro. Então, quem mora no Brasil e tem conta em algum banco estrangeiro, nos Estados Unidos, ou algum banco estrangeiro que tenha vínculo com alguma instituição financeira nos Estados Unidos, ela é sancionada. Essa pessoa não pode mais colocar os pés na América. Se essa pessoa tem cartões de crédito cujas bandeiras são americanas, ou cujas bandeiras têm vínculo financeiro com os Estados Unidos, ou com as bandeiras americanas, elas também não podem ter tais cartões, são retirados. Se eles têm algum bem lá, esses bens financeiros serão bloqueados. Se tem algum bem material, casa, escritório, empresa, eles vão perder o direito de explorar esses bens. Se moram lá, não vão poder mais morar lá. Uma vez que a lei é aplicada lá, não importa quem é você, não importa onde você esteja,
Se você tem algum vínculo com a América, através de instituições financeiras, se você tem algum vínculo com a América, através de bens que você tenha lá, através de moradia, algum vínculo, esse vínculo é cortado. Você não pode passear mais lá, você não pode trabalhar lá, você não pode ter empresa lá, você não pode ter cartão de crédito de lá. Ah, mas eu posso ter cartão de crédito aqui. São americanos os cartões. Eu posso ter conta bancária aqui no Brasil? Pode. Só que os bancos brasileiros têm vínculos financeiros com os Estados Unidos. E se eles abrirem guarda para o sancionado, eles são sancionados. E para não serem sancionados, prejudicados por causa de uma pessoa, 2, 3, meia dúzia, 30, 40, 50, eu não sei, eles não vão abrir conta para esses sancionados, não vão dar cartão, não vão dar crédito, não vão dar nada. E o cerco financeiro começa a sufocar essa pessoa. Então, é isso que está acontecendo com Alexandre de Moraes, com vários ministros da Justiça, entre aspas, do STF, e com vários representantes de alto escalão da política nacional brasileira. Então, por que não dar um bom dia para a Lei Magnitsky? Quem vem punir com severidade os corruptos, os ditadores, os aniquiladores dos direitos humanos. Como eu disse, é uma lei que nos traz alegria e uma lei que nos reporta a uma história triste de Sergei Magnitsky. Então, se você, meu irmão, minha amiga, patriota, concorda que o que foi feito com Sergei Magnitsky é injusto, é cruel, então você concorda que essa lei que leva o seu nome é uma boa lei, é uma lei necessária, é uma lei que deve ser muito, muito bem recebida por todos. Pensem nisso e tenham um bom dia!